Debate sobre o sangue, parte 4. Comentarista. Não seria importante levar em consideração o contexto histórico em que essa ordem foi emitida? O que vinha à mente daqueles que tomaram essa decisão ao ordenar o abster-se de sangue e também à mente daqueles que ouviram essa ordem? Não pensavam eles exatamente e exclusivamente no sangue derramado por animais mortos? Resposta. Na exegese bíblica, deve-se naturalmente considerar o contexto histórico. Contudo, isso não restringe a aplicação de um princípio a uma época específica, uma vez que os princípios bíblicos valem para todas as épocas. O princípio que rege a proibição do uso de sangue não tem a ver com o tipo de sangue, animal ou humano, nem com a forma em que poderia ser introduzido no corpo, por exemplo, pela boca, e sim com o que ele representa, a vida, que de direito pertence a Deus. O mau uso do sangue é um atentado contra a santidade da vida, do mesmo modo que o assassinato é, razão pela qual ambas as coisas foram mencionadas juntas no mesmo contexto em Gênesis capítulo 9, versículos 3 ao 6. Que diz: todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento, como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com a sua alma, seu sangue não deveis comer. E além disso, exigirei de volta vosso sangue das vossas almas. Da mão de cada criatura vivente o exigirei de volta, e da mão do homem, da mão de cada um que é seu irmão, exigirei de volta a alma do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois a imagem de Deus fez ele o homem. Gênesis 9, 3 ao 6. Comentarista. De fato, os princípios bíblicos valem para todas as épocas, isso não está em discussão. Porém, quanto ao tipo de sangue, o versículo 29 de Atos 15 parece referir-se apenas a animais mortos. Basta observar o contexto para confirmar isso. A sua tradução exclusiva da Bíblia usa expressões como coisas sacrificadas a ídolos e coisas estranguladas entre a palavra sangue. Essas expressões são exclusivas para o sangue de animais mortos. Resposta. Não podemos perder de vista que o motivo da proibição do sangue está no que ele representa, a vida, que de direito pertence a Deus, conforme Gênesis 9:4 e Levítico 17:11. Uma vez que o sangue animal não pode ser colocado em nosso corpo por representar a vida animal, o sangue humano também não o pode, por representar a vida humana. O sangue não deixa de representar a vida ao ser administrado pelas veias. Portanto, a proibição bíblica abrange a prática de infundir sangue humano pelas veias. Também a proibição bíblica do sangue em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, não envolve somente o uso de sangue animal. O texto faz, na realidade, menção do sangue duas vezes. Primeiro, na expressão coisas estranguladas ou sufocadas. Está claro que a referência é à carne animal não sangrada devidamente. No entanto, em seguida, o mesmo texto manda abster-se de sangue. Se a segunda referência fosse ao sangue animal, essa menção seria redundante e desnecessária. É óbvio que a menção de sangue significa o sangue de modo geral, incluindo o sangue humano, uma vez que o sangue animal já foi englobado na expressão carne sufocada. Comentarista. Então o sangue representa a vida, mas a vida de quem? Do doador? Acontece que o doador continua vivo após a retirada de seu sangue e acaba por manter vivo aquele que recebe este sangue. Dizer que as transfusões são totalmente desnecessárias em todos os casos seria falso. Resposta. O fato de um doador permanecer vivo é irrelevante sob o aspecto bíblico. Primeiro, porque a Bíblia não autoriza a introdução do sangue no corpo, e por inferência, então, a doação de sangue. Ao contrário, ela manda abster-se de sangue, Atos 15, 28 e 29. O motivo? A alma, vida da carne está no sangue, Levítico 17, 11. O único uso aprovado do sangue é para expiar, cobrir pecados.
não como alimento, nem como remédio ou qualquer outro uso. Levítico 17:11, Hebreus 9:22. Quando se questiona a necessidade real de uma transfusão, tem-se presente a transfusão de sangue halogênico de outra pessoa. A Bíblia não condena terapias que usam técnicas de gerenciamento e de conservação do próprio sangue num círculo fechado, como extensão do sistema circulatório do paciente. Comentarista: é fato que não existe um estudo preciso que determine quando é realmente necessário transfundir ou não. Sabemos que em alguns casos um médico insiste em uma transfusão totalmente desnecessária, mas em outros casos o paciente não tem opção, ou recebe sangue ou morre. Resposta: visto que não existe um estudo preciso que determine quando é realmente necessário transfundir ou não, é questionável afirmar que em outros casos o paciente não tem opção, ou recebe sangue ou morre. Mas esta questão é irrelevante aos olhos do Criador, que decretou a ordem de abster-se de sangue. Atos 15, 19 e 20. Ele colocou essa proibição no mesmo elevado nível moral de se evitar a idolatria e a grave imoralidade sexual, pecados que podem comprometer a vida eterna da pessoa. Comentarista: por que então isso deixa Jeová tão irritado? Se o doador do sangue não morreu em função da doação, se o sangue do doador, que significa vida, ajudou a salvar outra vida e os dois, paciente e doador, continuam vivos, o que afinal, no fato do sangue significar vida, deixa Deus tão chateado? Qual é o sentido disso? Resposta: por ser o Criador, Jeová tem o direito inquestionável de estabelecer o que quiser. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. No Éden, ele estabeleceu que certo fruto era proibido. É uma prerrogativa dele decidir isso. Quanto a algo supostamente salvar uma vida, isso não justifica a violação de uma lei divina, nem torna tal violação moralmente aceitável. O texto que ordena abster-se de sangue também ordena abster-se de idolatria e de imoralidade sexual. Os 3 hebreus que estavam em Babilônia poderiam ter salvado sua vida por idolatrar a imagem feita pelo rei de Babilônia. Isso salvaria a vida deles. Mesmo assim, não fizeram isso. Foram salvos por Deus, mas estavam dispostos a morrer para não violar uma lei dele. Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 18. Alguém poderia salvar a própria vida por consentir numa fornicação, mas isso não justificaria a violação de tais leis divinas, nem tornaria tais violações moralmente aceitáveis. Comentarista: será que a decisão dos cristãos de Jerusalém não foi meramente política? Uma maneira de encontrar um meio termo entre algo que incomodava os cristãos gregos, circuncisão, e as regras que os cristãos judeus tanto zelavam, evitar sangue de animais e alimentos sacrificados a ídolos, e assim acalmar os ânimos dos dois lados da questão? Resposta: esse não seria o caso. A decisão foi baseada na operação do Espírito Santo sobre os primitivos cristãos e nas Escrituras Sagradas inspiradas pelo Espírito Santo. Atos capítulo 15, versículos 6 a 8 e versículos 12 ao 21. Assim, os apóstolos e anciãos de Jerusalém podiam corretamente dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias: de persistirdes em abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue, e de coisas estranguladas e de fornicação. Se vos guardardes cuidadosamente destas coisas, prosperareis. Boa saúde para vós. Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Comentarista: é fácil perceber que o apóstolo Paulo não concordava muito com a decisão dos cristãos de Jerusalém. Ele só levou essa controvérsia para lá porque foi lá que tudo começou. E Paulo precisava cortar o mal pela raiz. Mas ele não era submisso às decisões dos irmãos de Jerusalém. Para perceber isso, basta comparar Atos capítulo 15, versículo 29, com 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4 ao 13. Atos 15, 29 diz: de persistirdes em abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos, e de sangue, de coisas estranguladas e de fornicação.
Se vos guardardes cuidadosamente destas coisas, prosperareis. Boa saúde para vós. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4 ao 13. Ora, acerca de comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há Deus senão um só. Pois embora haja os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós para Ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós por intermédio dele. Não obstante, nem em todos há tal conhecimento, mas alguns, acostumados até agora com o ídolo, comem o alimento como algo sacrificado a um ídolo, e a consciência deles, sendo fraca, fica poluída. Mas não é a comida que nos recomendará a Deus. Se não comermos, não seremos faltosos, e se comermos, não teremos méritos para nós mesmos. Sede vigilantes, porém, para que esta autoridade vossa não se torne de algum modo uma pedra de tropeço para os que são fracos. Pois se alguém vir a ti, que tens conhecimento, recostado numa refeição num templo de ídolo, não se edificará a consciência daquele que é fraco ao ponto de comer alimentos oferecidos a ídolos? Realmente, pelo teu conhecimento está sendo arruinado aquele que é fraco, teu irmão pelo qual Cristo morreu. Mas quando pecais assim contra os vossos irmãos e feris a sua consciência fraca, estáis pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento fizer o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne alguma, para que eu não faça meu irmão tropeçar. Resposta: Paulo estava de pleno acordo com a decisão apostólica, visto que esta se baseava nas Escrituras. Prova disso é o que diz o livro de Atos. Paulo selecionou Silas e partiu. Enquanto viajavam através das cidades, entregavam aos que estavam ali para sua observância os decretos decididos pelos apóstolos e anciãos que estavam em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 40, parte A, e capítulo 16, versículo 4. Assim, ele também era contra comer coisas sacrificadas a ídolos. Atos 15, 29, 1 Coríntios 10, 14 ao 22. O que ele mostrou que era questão de consciência, em 1 Coríntios capítulo 8 e 10, diz respeito a comer carne fora da cerimônia religiosa, quando essa era vendida no açougue. 1 Coríntios 10, 25 e 26. Comentarista: se Paulo estivesse preocupado com as Escrituras, ele não iria contra a circuncisão em primeiro lugar. Naquele momento, a lei mosaica não tinha valor algum. Quanto à distribuição do decreto, para Paulo aquilo representava uma vitória de certa forma, uma vez que derrubava a circuncisão, mas não quer dizer que ele estivesse em acordo com tudo o que estava escrito nesse documento. Quanto ao texto, se fosse assim, a carta de Paulo estaria em clara contradição. Resposta: que Paulo se preocupava com as Escrituras podemos ver pelo que ele disse: não vades além das coisas que estão escritas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Ele foi contra a circuncisão, porque os fatos e as Escrituras demonstravam que a introdução do novo pacto validado com a morte de Cristo trouxe o fim da lei mosaica, incluindo a lei da circuncisão, o que Paulo demonstrou de forma clara em suas cartas. Romanos capítulo 4, versículos 9 ao 14. Hebreus capítulo 8, versículos 7 ao 13.